Olá, eu sou o jornalista Dylan de La Páscoa, da agência Safras, e hoje a gente tem mais uma conversa com o analista. Dessa vez o assunto é o mercado de soja, e eu estou aqui com o Luiz Fernando Roque, analista e consultor de safras e mercado para a soja. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Dylan? Boa tarde a todos. Mercado iniciando o ano, né, de olho na situação climática, principalmente na Argentina e no sul do Brasil, e com alguma volatilidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá certo. Vamos começar então, Luiz, falando sobre esse início na Bolsa de Mercadorias de Chicago, essa semana, a primeira do ano. De uma forma até surpreendente, o mercado vem acumulando perdas. O que está determinando esse comportamento do mercado em Chicago, Luiz? Bom, Dylan, o mercado encerrou o ano de 2022 em alta, né? A gente teve ali nas últimas sessões do ano altas que levaram as cotações a trabalhar acima de $15, até próximo de 15,30 até. Muito em cima da questão climática. A gente estava encerrando o ano ali com uma previsão de chuvas abaixo da média aí nos primeiros dias de janeiro para a zona núcleo da Argentina, para o sul do Brasil. Então, o mercado encontrou um certo suporte nisso. Mas a sessão de hoje, e eu acho que ao longo de toda essa semana, aí, né, como começou o ano, o mercado está corrigindo um pouco essa expectativa, até porque algumas chuvas chegaram aí na Argentina nos últimos dias. No final do ano, ali, nos primeiros dias também, chegaram em boa parte do Rio Grande do Sul, o que foi algo favorável. Então, o mercado ainda está muito incerto com relação ao tamanho dos problemas. O mercado sabe que, se a gente não tiver chuvas regulares aí ao longo de janeiro e ao longo de fevereiro, principalmente janeiro para o Rio Grande do Sul vai ser decisivo. Então, mas ainda é incerto, né? Os mapas estão mudando aí diariamente, semanalmente, então o mercado está se adaptando aí todos os dias praticamente frente a isso. Mas ele aproveitou essas chuvas que chegaram aí nos últimos dias de 2022 e primeiros dias de 2023 para corrigir um pouquinho o movimento. Mas eu entendo que o mercado ainda tem uma certa firmeza, um certo suporte, porque os mapas voltam a apontar novamente para pouca umidade nos próximos dias aí na Argentina e no sul do Brasil, o que volta a preocupar. Mas, de novo, a gente também tem um momento um pouquinho mais nervoso no mercado financeiro. A gente tem bolsas hoje internacionais recuando, né, com exceção da Bolsa Brasileira, que está se recuperando hoje. O resto das bolsas principais estão caindo, então ajuda um pouquinho também. É aquela volatilidade normal de mercado climático, né, Dila? A gente espera pela continuidade pela manutenção dessa volatilidade, digamos assim, nos próximos dias, porque é típica de um mercado climático sul-americano. Luiz, e em relação ao mercado interno, o mercado fechou o ano passado, vinha num ritmo bem lento nas negociações, até preocupava um pouco essa pouca disposição dos produtores em negociar. Como é que iniciou esse 2023 e se isso ainda é motivo de preocupação no mercado? Bom, na verdade não mudou muito o cenário, né, Dylan? O mercado ainda tá lento com relação à comercialização da safra nova, principalmente. A gente lembra, né, que o ritmo de comprometimento, de comercialização da safra, ele está bem mais lento nessa temporada, frente à média dos últimos anos, né? Frente ao ano passado e frente à média das últimas 5 safras que a gente costuma usar, né? Então, para se ter uma ideia ali, até o início de dezembro, e esses dados a gente vai atualizar inclusive amanhã, né, Dylan? É importante a gente Sim, comentar. exato. Na sexta-feira agora a gente atualiza esses dados, mas até o início de dezembro a gente tinha 24%, mais ou menos, arredondando, da safra brasileira que a gente vai colher agora, né, 22, 23, né, comercializada, contra uma média de mais ou menos 38%. Então a gente está falando aí de praticamente 15 pontos percentuais atrasada a comercialização, o que é algo bastante relevante, visto que a gente está numa entrada de safra ali na frente, né? Logo a gente vai começar a colheita e naturalmente, né, a gente espera que exista um peso de sazonalidade de entrada de safra que sempre aparece, mais ou menos, né? Ano passado a gente teve menos por conta da grande quebra produtiva no Brasil, né? Sul do Brasil principalmente, mas esse ano, é importante a gente comentar isso, apesar de alguns problemas no Rio Grande do Sul, e até esses problemas podem aumentar, a gente tem que ficar de olho nisso, mas mesmo eles aumentando, eventualmente, a gente vai ter uma safra recorde no Brasil. Dificilmente a gente não vai colher uma safra recorde, porque o resto do Brasil tá com um bom desenvolvimento nas lavouras, né? Então vai acabar compensando aí o problema gaúcho, se eventualmente ele aumentar, e a gente deve colher uma safra acima de 150 milhões, e é muita soja entrando.
Então, naturalmente, isso vai pesar, pode pesar sobre o mercado aí, a partir da entrada da safra, que a gente está esperando que a colheita comece aí já na segunda quinzena de janeiro. Então, o produtor que deixou para vender, e a maior parte dos produtores, né, deixou para vender volumes maiores agora, ou seja, anteciparam menos as vendas, eles vão sofrer talvez com um preço um pouco mais pressionado, eventualmente, por essa questão da entrada de safra e por alguns outros fatores, né? Obviamente, o câmbio pode ajudar, até mesmo Chicago, se Chicago refletir aí uma perda mais expressiva na Argentina, se de fato acontecer, pode ajudar, mas de uma forma geral, os prêmios vão ficar mais pressionados, aí a gente já está vendo isso exatamente por essa entrada de uma safra tão grande. Então, o ritmo de comercialização continua bastante lento, mas a gente espera que a partir da entrada da safra e a partir do início da colheita, esse ritmo acelere, porque ele está bastante atrasado aí frente à média. O Luiz falou ali já do relatório de evolução da comercialização, que será divulgado no dia 6 de janeiro, amanhã, na sexta-feira, na plataforma de Safras e Mercado. Já aconselho, quem não for assinante Safras, procure no nosso site, procure uma demonstração, porque esses dados serão atualizados e deverão confirmar esse quadro de uma comercialização abaixo do ritmo e também o número de safra, que atualmente supera 154 milhões de toneladas, também será atualizado na sexta-feira. Luiz, para terminar, quais os pontos que o produtor, o negociador deve ficar atento nos próximos dias aí para tentar melhor negociação com a soja? Então, Dylan, nesse ambiente que eu comentei de preços possivelmente pressionados com a entrada da safra, o produtor tem que ficar atento àqueles repiques que eventualmente pode acontecer em Chicago e no câmbio, para poder, né, se precisar vender na entrada da safra, vender a um preço um pouquinho melhor, embora eu entenda que os preços vão estar mais fracos do que os preços atuais. Lembrando que atualmente a gente ainda fala de safra disponível, é a safra velha, né, porque a gente não começou a colheita ainda. Então, a gente tem uma diferença de preços de safra disponível, né, que é a safra velha, nesse momento, para a safra nova, a partir de fevereiro, março, de mais ou menos R$10 por saca, em média no Brasil, tá? Obviamente que tem alguns lugares um pouco mais, um pouco menos, mas em média R$10 a menos. Ou seja, então o produtor que vai vender em fevereiro e março já está recebendo R$10 a menos pela sua soja nova. Então, mas assim, nada está definido, obviamente, o mercado tem uma grande volatilidade ainda pela frente com relação a essa questão climática. Então, eu acho que o produtor tem que ficar de olho, principalmente na questão cambial e de Chicago aí, porque, infelizmente, aí com relação a prêmio, ele não vai conseguir fazer nada. O prêmio vai ficar mais pressionado pela questão de entrada de safra, uma safra grande. Então, ele tem que olhar para Chicago e para a câmbio para poder aproveitar e tentar fechar seus volumes aí num patamar um pouquinho melhor. Tá bom, obrigado, Luiz Fernando. Conversei com o Luiz Fernando Roque, analista e consultor de safras e mercado para o mercado de soja. Aproveito, convido a todos para visitar as nossas redes sociais, o nosso site safras.com.br. Lá no site, na nossa plataforma, nas nossas redes sociais, você tem mais informação sobre o comportamento do mercado e todos os vídeos de todas as commodities que safras e mercado cobre. Obrigado, Luiz. Obrigado, Dylan. Um abraço. Até a próxima.